Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Salmos, capítulo 139 e o versículo 17. Salmos, capítulo 139 e o versículo 17. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que os pensamentos dele, meus irmãos, são maiores que os seus, que os nossos, meus irmãos. Que os pensamentos de Deus, meus irmãos, é melhor do que o meu e os teus, meus irmãos. Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você quer fazer algo, mas não é o que Deus quer que a gente faça, meus irmãos. Porque os pensamentos dele são melhor para mim e para você, meus irmãos. A vontade dele é a melhor para mim e para você, meus irmãos. E o que tem que ser feito é a vontade de Deus na minha e na tua vida, meus irmãos. O que tem que prevalecer na minha e na tua vida é a vontade de Deus, meus irmãos. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente quer fazer algo que não é da vontade de Deus, meus irmãos. Mas mais na frente a gente paga o preço, meus irmãos. Mais na frente a gente quebra a cara, meus irmãos. Porque o que prevalece na minha e na tua vida é a vontade de Deus. Porque o que Ele tem para mim e para você é o melhor, meus irmãos. Porque jamais Deus vai dar para mim e para você, meus irmãos, o que é ruim. Porque Deus ele vai dar para mim e para você o que é melhor, meus irmãos. Porque Ele sonda o nosso coração, sonda o nosso pensamento, meus irmãos. E o que Ele vai dar para mim e para você, meus irmãos, é o melhor, meus irmãos. E que você, meus irmãos, nessa tarde, meus irmãos, venha aceitar o que Deus tem para mim e para você, meus irmãos. Porque a gente fazer o que a gente quer, meus irmãos, é muito fácil, né? A nossa vontade. Mas o que prevalece na minha tua vida é a vontade de Deus, meus irmãos. Porque Ele quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. Porque como o pai quer o melhor para o seu filho, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. Porque os pensamentos de Deus, meus irmãos, é o melhor para mim e para você, meus irmãos. Porque Ele quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e tenham uma boa tarde.